Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. É muito comum ouvir pessoas dizendo que não creem na Bíblia porque este é um livro escrito por homens. E de fato, assim o é. O livro sagrado do cristianismo não caiu pronto do céu como se fosse um objeto místico repleto de poderes mágicos. Ele foi escrito ao longo de séculos por dezenas de autores nas mais diferentes condições sociais. Mas os que apelam para a autoria humana da Bíblia como razão para não aceitá-la, se esquecem que nenhum de nós conseguimos chegar sozinhos ao conhecimento que possuímos. Nós sempre precisamos de algo ou alguém para mediar esse conhecimento. Veja se não é bem assim. Como você aprendeu a ler, a andar? Um adulto possivelmente pegou em sua mão e o ensinou a dar os primeiros passos. Como aprendeu a escrever e interagir com o mundo exterior? Certamente foi através de professores, livros e outras pessoas que interagiram com você em toda a sua infância. E isso continua na fase adulta. Até hoje você aprende coisas através do outro e, algumas vezes, nem aprende, mas conta com o que o outro aprendeu. É isso mesmo. Por exemplo, se o seu carro estraga, você pede a um mecânico para socorrê-lo. Você sabe que o carro estragou, mas depende do conhecimento do mecânico para consertá-lo para você. E assim vai com todas as especialidades da vida, ou seja, estamos sempre precisando dos outros para viver ou solucionar os nossos próprios problemas. Eu penso que Deus até fez isso para que nunca caíssemos no erro de achar que nós, em nós mesmos, nos bastássemos. Então, o Senhor nos fez sempre dependentes uns dos outros, para talvez que possamos viver em família. Embora hoje eu admita que a coisa nem sempre funciona tão bem assim, o que é uma pena. Pois bem, se é este o modo como as coisas acontecem, como processa o conhecimento, se precisamos sempre do outro ser humano para atingir o conhecimento do mundo exterior, por que seria diferente em relação às verdades reveladas por Deus? O ser humano por si só não é capaz de chegar ao conhecimento e à verdade absolutos. Ele sempre depende de uma outra fonte. Por esta razão, foi que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Às vezes, esses homens santos, ou profetas como eram geralmente chamados, transmitiam as verdades de Deus verbalmente. Outras vezes, as mensagens eram escritas, reforçando ainda mais o seu impacto, propiciando-lhes ainda uma maior circulação. E havia também mulheres no círculo dos profetas. Embora nenhuma delas tenha provavelmente participado da produção escrita da Bíblia, certamente tomaram parte ativa no ministério profético de Israel. Miriam, Hulda, Raquel, Ana e até a esposa de Isaías são algumas das várias mulheres que exerceram atividade profética na trajetória do povo de Deus. E tem mais uma coisa importante. Esse conteúdo profético, que depois virou livro inspirado, não foi um mero fruto da inspiração humana. Não foi mesmo. Você se lembra do texto que lemos de 1 Pedro, dizendo que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo? Preste atenção agora nas palavras que antecedem esse verso. Sabe primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Percebeu a questão aqui envolvida? Agora eu entendo que a Bíblia é uma revelação dada por Deus através de agentes humanos e que precisamos da mediação do outro para obter conhecimento. Logo, a Bíblia seria Deus falando com sotaque humano. Então é de se perguntar como se relaciona o método científico que tantos apreciam com essa declaração de inspiração da Bíblia. Ora, todos os que lidam com ciências sabem que o alcance de nosso método científico e de nossa inteligência são bastante limitados. Trabalhamos sempre com hipóteses, teorias e verdades provisórias, passivas de ajustes, correções e atualizações. O nosso saber sempre terá um limite. Isto vale não só para a ciência, mas também para a teologia e a religião. Estamos sempre conhecendo um pedaço da história, mas nunca a história por completo. E assim o será até a volta de Cristo. De acordo com o apóstolo Paulo, referindo-se ao conhecimento presente em relação ao futuro, hoje, em parte conhecemos
e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versos 9, 10 e 12. É por essa razão que muitas vezes teremos de trabalhar com possibilidades e hipóteses que, apesar de lógicas, não podem ser verificadas. Agora, uma opção bastante segura seria confiar na revelação já mencionada. Isto nos ajuda na busca pela verdade e o conhecimento. Veja, se existe mesmo um Deus que nos ama e se preocupa com a humanidade, esta é a premissa cristã, é de se esperar ou supor que este Deus se comunique conosco por meio de uma revelação compreensiva ao discernimento humano. Esta revelação, é claro, aponta como pano de fundo o amor e o caráter de Deus. Como afirma Hebreus 11, verso 1, ela será a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é a descrição bíblica daquilo que comumente chamamos fé. E esta fé também é uma premissa para entendermos o relato bíblico, inclusive aquele que fala da criação e da origem da humanidade. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, verso 3. Isso leva automaticamente a uma outra pergunta. Seria Deus passível de prova laboratorial? Certamente que não. Entenda uma coisa, provas só existem na matemática ou em um outro sistema formal. E Deus não é número nem equação. Para que se faça uma prova, isto é, uma demonstração científica usando a linguagem matemática, é preciso que se estabeleçam regras rígidas entre quem fornece e quem recebe as provas laboratoriais. Neste sentido, há coisas que pressupomos, mas não temos condição de provar laboratorialmente, porque estão acima de nossos meios de verificação. Para dar exemplos simples, podemos dizer que amor, saudade, sentimentos humanos, por exemplo, são realidades inegáveis e nem por isso são laboratorialmente mensuráveis. Você compreendeu então a situação? A Bíblia também não apresenta provas da existência de Deus, mas apenas o pressupõe como Criador do universo, do ser humano e de tudo que está em nosso redor. Mas isto não significa que ela nos deixou sem nenhuma evidência, pois podemos reconhecer a Deus e sua existência por meio das coisas que Ele mesmo criou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, verso 20. E não é só por meio da criação que Deus revela a sua existência. Ele também age constantemente ao longo da história humana. A sua ação para com toda a humanidade, com o povo de Israel e até mesmo com pessoas individuais, desde a antiguidade até hoje, são coisas que podem ser claramente vivenciadas e testemunhadas. E o ponto culminante de tudo isto foi a vida de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Afinal, segundo a compreensão cristã, Jesus foi a revelação máxima da divindade em meio à história dos homens. Nele, Deus se fez um de nós e nos revelou seu amor de um modo superior a qualquer outro jamais imaginado. Quando contemplamos Jesus, contemplamos a Deus, pois Ele é, de acordo com Colossenses 1, verso 15, a imagem visível do Deus invisível. Essa história e essa revelação foram preservadas por Deus em forma escrita para o testemunho das gerações que não tiveram o privilégio de testemunhar pessoalmente esses acontecimentos, e é aí que entra o papel da Bíblia Sagrada. De acordo com o livro dos recordes, a Bíblia é de longe o livro mais lido, traduzido e vendido do mundo inteiro. De um modo geral, podemos dizer que ela foi escrita em mais de 35 gerações, cobrindo cerca de 1.500 anos. Foram mais de 40 autores em 66 diferentes livros, escritos em 3 diferentes continentes.
Esses autores eram muito diversificados. A maioria deles nem teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Nunca houve uma reunião de pauta para saber o que colocariam no papel e nem contaram com a assistência de um editor ou de uma grande casa publicadora com todos os especialistas que pudessem ajudar e a dirigir o estilo literário que empregariam e, mesmo assim, esse livro saiu extraordinariamente harmônico, totalmente harmônico em seu conteúdo. É realmente uma obra miraculosa. Mas vamos falar mais especificamente dos escritores bíblicos para que você tenha uma ideia da diversidade autoral que a Bíblia contém. Moisés era um estadista e líder bem instruído. Amós era pastor de ovelhas. Pedro e João eram pescadores. Lucas era médico e possível estudante de direito. Davi e Salomão eram reis. Paulo, um rabino e filósofo judeu. Esdras era sacerdote. Daniel, primeiro-ministro. E Neemias, um funcionário público. A lista poderia se estender muito mais, porém creio que já deu para você ter uma ideia do que queremos dizer por diversidade autoral da Bíblia. Mas tem mais. Podemos falar ainda das diversas situações em que cada um deles escreveu o seu livro, ou seja, o contexto em que cada um se encontrava. Uns estavam no deserto, outros na prisão, alguns num palácio, numa viagem, numa campanha militar. Às vezes, eles eram movidos pela alegria, às vezes pela angústia, pela apreensão. Em algumas situações, os autores bíblicos tiveram de abandonar o seu emprego e sair pela fé para cumprir uma missão determinada por Deus. Foram, enfim, muitas e distintas situações sociais. Até os seus livros são de estilo diferente, não apenas na linguagem mais culta ou mais rústica, que cada um empregava, é claro, mas também no estilo literário, pois alguns escreveram em poesia, outros em forma de profecia, histórias, genealogias, cartas pessoais, normas, leis, cânticos, etc. Agora, mesmo escrevendo quase sempre de modo independente um do outro e tratando de temas difíceis e controversos, esses autores da Bíblia, voltamos a repetir, não se contradizem na essência. Pelo contrário, eles se complementam. Deste modo, é possível dizer que a Bíblia foi sim escrita por seres humanos, mas a autoria essencial pertence ao Espírito Santo de Deus. Essa própria harmonia doutrinária ou teológica que a Bíblia contém não deixa de ser uma prova de sua inspiração ou pelo menos de sua procedência celestial, embora, repetimos, ela não tenha caído pronta do céu. 2 Timóteo 3,16 afirma que o Espírito de Deus inspirou, literalmente insuflou aos autores o que eles deveriam escrever, isto é, o que teologicamente chamamos de inspiração divina da Bíblia. E que evidências adicionais, além da harmonia interna, poderíamos apresentar de que este livro é de fato inspirado por Deus? Bem, há várias. Por exemplo, suas profecias cumpridas. A Bíblia contém mais de 6.000 profecias, das quais quase a metade já se cumpriu literalmente. E não se trata de profecias generalistas, como aquelas de videntes que se limitam a dizer alguém importante morrerá esse ano, ou tome cuidado, pois tem muita gente com inveja de você. Isso é coisa que qualquer um pode deduzir, sem precisar ser profeta para dizer isso. A Bíblia é diferente. Ela fala de profecias muito específicas e você pode e deve tomar tempo para conhecê-las por si mesmo. A objetividade escriturística. A Bíblia mostra que, apesar de possuir autores humanos, o seu conteúdo parte de uma ótica divina. Nenhum profeta é endeusado ou glorificado como se ele mesmo fosse a fonte de sua sabedoria. Pelo contrário até, por ser um livro historicamente verdadeiro e honesto, a Bíblia não esconde os erros graves que até mesmo homens inspirados cometeram, nem poupa palavras de repreensão ou omite as consequências de seu erro. Um livro que fosse meramente político não revelaria tais características aos seus leitores. A atualidade do seu conteúdo. A Bíblia não foi escrita apenas para a geração daqueles recuados dias no passado, não. Ela tem uma mensagem para todas as pessoas em todos os tempos, inclusive hoje. Veja que interessante. Que outro livro é entendido por leitores de ambos os sexos, de todas as idades, níveis culturais e camada social?
Ela serve para o rico e para o pobre, para o simplório e o intelectual. Nenhuma bibliografia do mundo é assim tão eclética em seu conteúdo. Eu mesmo conheço não apenas teses doutorais pesadíssimas feitas sobre a Bíblia Sagrada, como também ex-analfabetos que aprenderam sozinhos a ler nela e até pregam e ensinam o seu conteúdo. É claro e evidente que o grau de compreensão pode ser mais aprofundado dependendo da erudição de quem lê a Bíblia, mas fazer um curso universitário nunca foi uma condição prévia para entender a palavra de Deus. Finalmente, o efeito transformador da Bíblia. Inúmeras pessoas foram transformadas por esse livro sagrado. Muitas reconheceram-se pecadoras por meio da simples leitura de suas páginas. E depois de aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal, elas se tornaram completamente novas, aliás, tão transformadas a ponto de deixarem boquiabertos os que testemunharam a sua conversão. Agora, disto posto, é importante notar que quem ler a Bíblia verificará que não se trata de modo algum de um livro místico. A maior parte do seu conteúdo é formada por histórias vividas e narradas de modo muito humano e natural. Deus é o principal agente em muitas dessas histórias, e o homem também tem a sua participação, mas não como um fantoche ou uma marionete da divindade. Se tem uma coisa que a Bíblia respeita, é o livre arbítrio do ser humano. Até os planos de Deus, apesar de ser um Deus todo-poderoso, aqueles planos em relação a uma pessoa podem ser frustrados por causa da decisão que o indivíduo toma em relação à vontade de Deus. A atuação divina nas páginas da Bíblia é quase sempre salvadora, perdoadora ou exemplar. Por exemplo, como a Bíblia ensina acerca do amor, contando uma história em que Deus ama. Como ensina a respeito do perdão, da salvação, contando uma história em que Deus perdoa e salva. É como um exercício de faça segundo o modelo dado, entendeu? Agora, é claro que existem na Bíblia muitas passagens de difícil interpretação. Existem certas parábolas, visões, sentenças ou até mesmo alguns dilemas éticos que precisam ser entendidos após uma detida análise e comparação com outros textos dentro de um contexto mais amplo. E isto dentro de um espírito de muita oração a fim de obter a iluminação dada pelo Espírito de Deus para entender a sua mensagem. Por isso eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro para ser meramente lido, mas antes para ser estudado, meditado e seguido. É muito, muito perigoso ler o texto bíblico de qualquer maneira, como se estivesse tendo em mãos o caderno de esportes do jornal do dia. Ler a Bíblia sem uma reflexão pessoal e diária com Deus chega a ser algo desastroso, e muitas heresias podem surgir desse exercício. Já dizia o velho ditado, que um texto fora de contexto gera um pretexto. E quantos pretextos religiosos completamente falsos foram criados por causa de uma leitura equivocada da palavra de Deus. Aliás, muitas vezes é notório que o ataque que ateus e céticos fazem em relação à Bíblia Sagrada, na verdade são refutações construídas não sobre o livro em si, mas sobre doutrinas errôneas produzidas a partir de uma leitura equivocada daquilo que a Bíblia contém. Ou seja, não é necessariamente Deus que está sendo refutado, mas a caricatura que se construiu dele. Um exemplo de distorção textual da Bíblia é a insistência que muitos têm de lê-la como se fosse um livro essencialmente científico. Veja, a Bíblia não foi escrita em linguagem científica. Do contrário, ela seria entendida apenas por alguns especialistas. Ela foi escrita em linguagem comum para que o maior número de pessoas pudessem compreendê-la. O seu objetivo principal, primordial, não é fornecer informações científicas sobre o Criador, mas antes mostrar as ações desse Criador na história da humanidade e revelar o seu trato com as suas criaturas. A Bíblia também não é um manual de curiosidades que tem resposta para todas as situações e todos os problemas éticos, filosóficos ou acadêmicos. Deus ali revelou aquilo que achava ser necessário para a salvação das pessoas, e não aquilo que pudesse alimentar as suas curiosidades, por mais naturais que elas sejam.
Note, por exemplo, que a Bíblia às vezes usa linguagem figurada. Ela fala das colunas do firmamento, dos 4 cantos da terra, das comportas do céu. Ela descreve o Sol caminhando pelo meio do céu como se ele girasse em torno do planeta. Mas espere um pouco, isto não é demérito à natureza divina do livro sagrado, de jeito algum. Até mesmo os mais renomados cientistas falam de pôr do sol, mesmo sabendo que o sol não se põe. Trata-se, na verdade, de uma ilusão de ótica, por não percebermos que é a Terra que está girando e assim ocultando a imagem do Sol no horizonte. Chamamos até hoje de átomo, isto é, indivisível, uma partícula da matéria que, contrariando o nome científico, é sim divisível. Ora, se assim é até mesmo com a linguagem acadêmica, por que não seria então com a linguagem bíblica? A Bíblia pode até conter verdades científicas, e de fato contém, mas ela não precisa ter linguagem científica, mesmo porque, lembremos, a própria ciência moderna é algo que surgiu muito tempo depois da Bíblia Sagrada. Seria um erro de anacronismo querer encontrar linguagem científica antes da ciência moderna surgir. Acima de tudo, é importante dizer e deixar bem claro que, se a Bíblia for bem aproveitada, a sua leitura será um auxílio na compreensão de Deus, na compreensão de mundo, de história e na própria compreensão da natureza humana. Esse livro maravilhoso, dado por Deus, nos aponta o caminho em que estamos, nos diz de onde viemos e para onde estamos caminhando. E, acima de tudo, esse livro nos revela a certeza de que não estamos sós. Nós temos um Deus poderoso que nos guia, nos salva e nos ama. E isto é muito bom. Bem, a gente vai ficando por aqui, o nosso tempo terminou. Mas semana que vem não perca o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá. Estamos começando mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos falar de um assunto que, a princípio, deveria ser bem simples, pelo menos dentro do ambiente religioso mais conservador. Esse assunto é: quem escreveu a Bíblia? Ora, qualquer manual de catecismo, escola dominical ou escola sabatina vai dizer que mais de 40 autores inspirados por Deus foram guiados pelo Espírito Santo para produzir o divino livro. Homens como nós, escolhidos pela providência para colocar em linguagem humana aquilo que Deus queria revelar a seus filhos. Mas o que quer dizer este como nós? Não seriam homens especiais? Claro que sim, mas não no sentido que muitos interpretam. As calejadas mãos que escreveram a Bíblia não eram de super-heróis, mas sim de homens errantes, pessoas sujeitas às mesmas paixões que qualquer ser humano. A diferença, portanto, não estava em que foram perfeitos e jamais erraram, e sim no fato de que eles amavam a Deus e não recusaram o chamado recebido do céu. Dentre esses autores, temos pessoas como Moisés, Davi, Daniel, Isaías, Pedro, Paulo, etc. Eles são indiretamente referidos no texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, que diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso de fato é muito bonito, é muito profundo, não é mesmo? Mas espere um pouco. Essa, como dissemos, é a visão conservadora mais comumente encontrada nas igrejas. Porém, não é bem isto que muitos teólogos dizem por aí. Talvez pouca gente saiba, mas o modo de se estudar a Bíblia em muitas escolas de teologia é bem distinto da maneira como a mesma é lida nas igrejas locais.
E um dos métodos muito utilizados é o chamado criticismo bíblico, que, segundo a definição de seus proponentes, seria o seguinte: o estudo e a investigação dos escritos bíblicos que buscam julgar, discernir imparcialmente o conteúdo destes escritos. Até aí, nós não temos muito problema com essa definição. De fato, devemos estudar a Bíblia imparcialmente. Aliás, já foi dito num programa aqui que um texto fora de contexto gera pretexto. Mas o conceito de imparcialidade do criticismo bíblico é um tanto complicado em nossa opinião. É que eles pretendem ver a Bíblia apenas como um livro inteiramente humano, sem nenhuma origem ou inspiração divina. Um livro inteiramente humano, escrito para seres humanos que não mais existem. Shmuel Golding, autor do livro The Light of Reason, A Luz da Razão. Ele falou o seguinte: nossa conclusão clara é que foram homens e não Deus que compuseram a Bíblia. Muitos cristãos, especialmente protestantes, têm grande dificuldade com qualquer declaração de que, de fato, foi graças ao esforço puramente humano que a Bíblia veio à existência. Esse autor ainda lembra que milhares de outros livros também apareceram no cristianismo depois da morte de Jesus, dizendo serem inspirados, mas apenas alguns foram escolhidos por questões políticas da igreja cristã. Mediante isso, esses autores parecem ser mais razoáveis em propor que esqueçamos este assunto de inspiração e aproximemo-nos da Bíblia apenas como um livro humano e nada mais. Ela foi um dos mais famosos clássicos já produzidos pela humanidade, mas não é de modo nenhum a palavra de Deus. Ora, deixe-me dizer que esse tipo de aproximação não é, em minha opinião, um método realmente racional, muito menos científico. Como também sei e admito que não é científico aproximar-se gratuitamente da Bíblia, já crendo de antemão que ela é inspirada por Deus, sem que haja qualquer evidência disso. Assumir gratuitamente que nenhum livro pode ser inspirado porque vários assumiram esta postura é uma aproximação baseada no preconceito gratuito. Seria o mesmo que considerar todos os suspeitos culpados apenas porque mais de um declaram a sua inocência. O que uma mente racionalmente questionadora deve fazer é avaliar a veracidade ou não da afirmação feita e não negar prioritariamente, gratuitamente, a possibilidade de que aquilo seja verdadeiro. Noutras palavras, se vários livros se dizem inspirados, vejamos então na história se é possível ver elementos que comprovem ou desmintam essa inspiração. E somente depois disso é que devo assumir uma postura contra ou a favor daquilo que o livro diz acerca de si mesmo. Ora, noutros programas Evidências já apresentamos vários elementos históricos que apontam para o caráter singular da Bíblia como livro inspirado por Deus. Entre eles estariam, apenas à guisa de ilustração, a sua unidade literária, as suas profecias precisamente cumpridas, a sua capacidade de transformar vidas, a sua incrível preservação ao longo dos tempos, etc. Não é à toa que o brilhante escritor Victor Hugo declarou: a Inglaterra tem 2 livros principais, Shakespeare e a Bíblia. A Inglaterra fez Shakespeare, mas a Bíblia fez a Inglaterra. E eu iria além de Victor Hugo. Eu diria que a Bíblia fez o mundo, e isto nem os críticos podem negar. Em que pesem as críticas feitas ao livro sagrado, pessoas como Victor Hugo, dotadas de grandiosíssima envergadura intelectual, creram piamente no que ela diz. Ora, ainda que alguém discorde desse livro e o critique, deve pelo menos ser honesto o bastante para admitir que está contra não apenas a Bíblia, mas também contra uma leva de intelectuais e gênios da humanidade que o seguiram e prestigiaram. Se alguém odeia a Bíblia, que pelo menos admita estar diante de um inimigo de peso. Não se trata, de maneira nenhuma, de um livrinho qualquer. Portanto, estudar a Bíblia, partindo do pressuposto de que este não é um livro especial, de forma alguma é uma abordagem neutra. É a negação intelectual de todas as evidências que apontam para a sua singularidade. É uma postura intelectualmente questionável.
Negando, portanto, o caráter sobrenatural deste livro, os proponentes do criticismo bíblico procuram, com ferramentas hermenêuticas e heurísticas, descobrir quando, como, onde e por que cada livro da Bíblia foi produzido. Sua conclusão se resume a elementos bem complicados para o cristianismo e também para o judaísmo. Por exemplo, não foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros conhecidos como Pentateuco. Na verdade, nem podemos dizer que existiu mesmo alguém chamado Moisés. Os primeiros textos hebraicos seriam produzidos apenas por volta do século X a.C. Sendo assim, toda a história dali para trás, e também grande parte da história posterior, não passa de uma coleção de antigas lendas do povo judeu, sem qualquer fundamento histórico que dê sustentação a elas. Mas as críticas não param por aí. Esses livros do Antigo Testamento foram produzidos muito lentamente ao longo de vários séculos, a maioria deles por interesse político ou apenas ideológico. Esther e Daniel, por exemplo, seriam, na opinião destes críticos, heróis nacionalistas criados, respectivamente, no IV e II século a.C., para servirem de inspiração ideológica ao povo durante a helenização do judaísmo e a Guerra dos Macabeus. Então, fora o cativeiro babilônico e o domínio dos persas, não haveria nada de autêntico nestas narrativas. Quanto ao Novo Testamento, eles afirmam que os evangelhos foram reescritos ou reeditados várias vezes no final do primeiro século e início do segundo, ou seja, estes textos são igualmente tardios, escritos por líderes da comunidade cristã para objetivos apenas políticos e teológicos. Esses líderes, portanto, para legitimar os seus escritos ou conferir-lhes autoridade doutrinária, atribuíam artificialmente aos seus próprios textos o nome de alguma figura histórica relacionada a Jesus, quem sabe um discípulo próximo, como Mateus ou João, por exemplo. E assim segue a linha de argumentação do criticismo bíblico. Esses foram apenas alguns exemplos que eu dei para você. E como foi que estes acadêmicos chegaram a essas conclusões que hoje praticamente dominam muitos círculos teológicos ao redor do mundo? Bem, durante o período da Renascença, vários autores gregos e latinos foram redescobertos no Ocidente. À medida que novos manuscritos surgiam, cópias à mão eram feitas para espalhar o seu conteúdo pela Europa. Muitos estavam maravilhados com os novos tempos que, por anos a fio, estavam sedentos de um ensino e do saber, e esta poderia ser a chance que teriam de obterem novo conhecimento. Acontece que até a invenção da imprensa, em cerca de 1450, os manuscritos eram todos copiados à mão. Devido a isto, muitos textos possuíam diferenças entre si, que eram chamadas de variantes textuais. Por exemplo, numa cópia manuscrita de Aristóteles lemos: a lei é a razão não afetada pelo desejo. Noutra, porém, o redator copiou o texto da seguinte maneira: a lei é a razão livre de paixões. Alguns textos estavam fragmentados, enquanto outros tinham um capítulo mais extenso do que outras cópias do mesmo documento. Então, editores do final do renascentismo resolveram compilar, editar e montar livros clássicos a partir dos manuscritos disponíveis e das variações que eles continham. A essas novas edições, agora impressas, deram o nome de Textus Receptus, ou texto recebido. Portanto, foram os próprios acadêmicos da Renascença que decidiram entre as variantes textuais quais seriam aceitas e quais seriam rejeitadas. Em alguns casos, porém, textos que não faziam parte do original foram acrescentados e algumas ordens foram trocadas. Um caso clássico é o da Ilíada de Homero, uma obra completamente desconhecida na Europa medieval. Tudo o que se conhecia eram trechos da história de Troia, modificados de acordo com a ocasião. Algumas modificações chegavam a ser ingênuas para serem adaptadas às necessidades e costumes da Baixa Idade Média. Foi somente com a descoberta de novos manuscritos que se perceberam as modificações, e nem a Bíblia saiu ilesa dessas modificações. Quando Erasmo de Roterdã iniciou a publicação do seu Textus Receptus, decidiu fazer uma versão impressa do texto grego do Novo Testamento. Textos que não faziam parte dos manuscritos gregos originais foram incluídos por ele para igualar o seu livro à Vulgata Latina.
Mas quanto a isto, fique tranquilo, porque as modernas edições da Bíblia já retiraram ou marcaram com colchetes aquilo que não fazia parte do texto grego original. A sua Bíblia está muito bem editada, de acordo com os originais, e até mesmo os críticos admitem isso. Agora, voltando ao trabalho dos acréscimos, arranjos, compilações editoriais feitos na Renascença, alguns estudiosos da Bíblia e da literatura clássica também concluíram erroneamente que o mesmo trabalho de modificação textual que era feito na Idade Média também teria sido feito na Antiguidade. Um dos primeiros a pensar assim foi Jean Astruc, um médico particular de Luís XV, rei da França. Baseado no texto do Gênesis, ele percebeu que Deus às vezes era chamado em hebraico de Yahweh, às vezes de Elohim. Astruc então aventou em 1750 a hipótese de que isto talvez se devesse a narrações paralelas, ou seja, diferentes autores, em diferentes épocas, teriam escrito um livro que somente mais tarde foi compilado, tornando-se o atual livro do Gênesis. A ideia de Astruc seria mais ou menos assim. A partir de 950 a.C., escribas que viviam em Judá resolveram escrever textos chamando a Deus de Javé. Aí produziram um documento que hoje chamamos de Javista. Então, mais tarde, escribas da parte norte de Israel, especialmente da região de Efraim, redigiriam outros documentos chamando Deus, dessa vez, de Elohim. Este seria o documento eloísta. E ainda depois disto, agora por volta do ano 600 a.C., os levitas também resolveram escrever o seu próprio texto, que foi então chamado de Deuteronomista. E finalmente, durante o cativeiro e também depois deste, os sacerdotes produziram um último texto chamado Sacerdotal. Muitos anos depois disto, é que alguém viria aí com adaptações, modificações, edições, acréscimos, etc., ajuntaria todos esses documentos e formaria o que hoje chamamos de Pentateuco. Foi assim que nasceu a chamada hipótese documentária. Mas essa proposta já modificou-se muito e até hoje não existe um consenso absoluto entre aqueles que a defendem. E tudo isto, não podemos esquecer, embebido também no espírito humanista e racionalista que envolveu a Europa Ocidental naquele tempo. Johann Semler, por exemplo, foi outro teólogo alemão contemporâneo de Astruc que, seguindo as tendências de seu tempo, publicou um livro no qual afirmou: o estudo neutro e racional da Bíblia deve desconsiderar a inspiração divina e rejeitar o aspecto miraculoso. A Bíblia é um livro como qualquer outro e, como tal, deve ser estudada. Palavra de Deus e Sagradas Escrituras são coisas distintas e assim devemos realizar nossa hemenêutica. Agora, para ser bem honesto com você, em que pese a aparente erudição desses conceitos e o fato de serem até hoje largamente ensinados em várias faculdades de teologia, o fato é que muitos acadêmicos de peso intelectual estão aos poucos abandonando o chamado criticismo bíblico devido às incongruências que ele possui, tanto do ponto de vista histórico quanto filosófico e metodológico. É claro que os problemas técnicos relacionados a esse método são um pouco acadêmicos demais para explicá-los aqui, mas eu vou tentar simplificá-los para você. Em primeiro lugar, o que se observa é a completa falta de evidência da chamada hipótese documentária, aquela que afirma que a Bíblia é o resultado tardio de uma colcha de retalhos textuais. Milhares de manuscritos antigos da Bíblia, tanto nas línguas originais quanto em antigas traduções, já foram encontrados e nenhum deles sequer oferece qualquer prova substancial que o texto que possuímos hoje fora dramaticamente diferente daquele lido no passado. E tem mais: nenhum documento do passado, bíblico ou não bíblico, faz qualquer menção de que o texto escriturístico tenha tido essas fases preliminares ou que esta seria apenas uma prática redacional comum em toda a antiguidade. Pelo contrário até, os textos antigos parecem tão sequenciais que especialistas em literatura clássica praticamente abandonaram o método crítico histórico ao analisarem obras gregas e romanas como a Ilíada de Homero ou a Eneida de Virgílio.
Veja o que escreveu a crítica literária Ellen Gardner, especialista em literatura clássica. Ela falou o seguinte: nas análises de campo, percebemos que as teorias de composição autoral de textos antigos, as supostas primitivas versões do texto, os diferentes níveis textuais, etc., são hipóteses que temos descartado. Aquele tipo de análise crítico-literário é hoje um conceito ultrapassado. A tendência hoje é assumir que estamos diante de um único autor, a menos que tenhamos uma clara evidência externa que indique o contrário. Agora você viu que irônico? Teólogos liberais estão aplicando à Bíblia um método de investigação textual que nos estudos clássicos já é considerado ultrapassado e não congruente. E olha que Gardner escreveu isto nos anos 50. Mais recentemente, um respeitado acadêmico das universidades de Yale e Carolina do Norte, e que, diga-se de passagem, está bem longe da ala tradicional conservadora, publicou um trabalho em que questiona frontalmente a validade da hipótese documentária. Seu nome, John Van Seters, autor do livro Editing Bible, a Bíblia Editada, lançado em 2006. O professor Seters concluiu que a hipótese documentária nasceu no século XVIII por causa de um sério erro de anacronismo cometido pelos eruditos da ocasião. E o que seria anacronismo? Simples. É tomar erroneamente uma característica de uma época e transportá-la artificialmente para outra. Por exemplo, hoje, por causa dos modernos meios de transporte, não consideramos distante uma cidade que está a 200 quilômetros de nós. Mas no tempo de Cristo, essa distância era algo equivalente a viajar de trem desde São Paulo até Salvador. Logo, fazer uma equivalência das noções de distância usadas no tempo de Cristo com as noções de distância usadas em nosso tempo é um erro de anacronismo que não se deve cometer. Entendeu o conceito? Pois bem, os eruditos do século XVIII, de acordo com Seters, atribuíram artificialmente aos antigos escritores o programa editorial de textos que eles mesmos estavam acostumados a ver na Europa a partir da Renascença. Mas não existe nenhuma evidência histórica de que os antigos textos bíblicos tenham de fato se originado de uma coleção de pequenos textos escritos ao longo de séculos e séculos e posteriormente compilados por um editor tardio. Pena que Seters ainda é reticente em acreditar na historicidade do Gênesis, mas o seu livro é, reconhecidamente, uma honesta admissão intelectual feita por alguém que também foi treinado na hermenêutica do criticismo bíblico. Pena que esse tipo de arrazoado quase não apareça em autores que insistem em usar o criticismo e a hipótese documentária apenas porque a tradição acadêmica assim o impôs. O interessante é que esta mesma hipótese documentária, altamente questionável, como você pôde perceber, ela é, em si mesma, a base dos principais críticos em relação à historicidade da Bíblia. Uma base, diga-se de passagem, fraca, mas que muitos insistem em repetir e repetir e repetir. Ora, se a base é questionável, que dirá o edifício que se sustenta nela? Mas, infelizmente, muitos teólogos ainda insistem em se pendurar numa árvore de raízes podres. E então, quem escreveu a Bíblia? É claro que foram humanos. Ela não caiu pronta do céu, nem foi editada ou ditada por anjos. Mas esses homens não falaram sozinhos. Eles foram movidos por Deus. Noutras palavras, eles emprestaram a sua voz e a sua pena para que Deus pudesse falar com sotaque humano. E o que Deus tinha de dizer de tão importante para nós? Que Ele nos ama e que aconteça o que acontecer, ainda temos um Pai Celestial, que em breve intervirá uma última vez na história da humanidade para trazer a justiça e inaugurar a eternidade. Portanto, pense nisso. A Bíblia é a mais importante mensagem que você poderia receber em toda a sua vida. Ela fala de um Deus de amor que morreu pelos seus pecados, salvou você e em breve voltará para o buscar para o seu reino de glória. Isto é a mensagem de Deus. O resto, apenas comentário. Mas a gente fica por aqui, pois semana que vem teremos um novo encontro com você, aqui na TV Novo Tempo, para mais um programa Evidências. Até lá!
Está começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E hoje teremos como tema justamente os mitos da Bíblia Sagrada. Mas espere um pouco. Se esse é um programa em busca de evidências a favor das Escrituras, como podemos ter como título os mitos da Bíblia? Seria um erro de edição ou uma forma de afirmar que não existem mitos? Não se trata disso. Não é erro de edição, nem negação de que existam tais mitos, porque, pasmem, eles existem. Mas fique tranquilo, eles não fazem parte da Bíblia Sagrada em si. Eles apenas são mitos criados por pessoas que acreditam na Bíblia. Deixe-me explicar melhor e você entenderá o objetivo deste programa de hoje. Por muitos e muitos séculos, ataques racionais internos e externos sempre fizeram parte da história da Igreja cristã. Porém, nesses últimos dias, os questionamentos têm ficado cada vez mais aguçados. Logo, mais do que nunca, devemos pôr em prática o que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, que diz: Estejam sempre preparados para responder com lógica a todo aquele que lhes pedir a razão da esperança que existe em vocês, fazendo todavia com humildade e respeito, e principalmente com uma consciência tranquila. 1 Pedro 3, 15 e 16. É claro que é triste ver pessoas distorcendo a palavra de Deus com argumentos racionalistas, como aliás fazem muitos livros, revistas e documentários de televisão que encontramos por aí. Contudo, pior do que ver um oponente questionando a nossa fé é ouvir um aliado defender mal a doutrina na qual acreditamos. Isto infelizmente ocorre, e muito no seio cristão. A internet, com a rapidez de comunicação que lhe é própria, tem sido um meio de divulgação de mensagens falsas que aparentam estar apoiando a fé na Bíblia Sagrada, mas, na verdade, representam um verdadeiro cavalo de Troia e devemos estar atentos a isto. Com relativa constância, muitos recebem e-mails acerca de supostos achados arqueológicos que estariam confirmando a historicidade da Bíblia. São descobertas fabulosas, como as ruínas de Sodoma e Gomorra, rodas das carruagens de Faraó debaixo do Mar Vermelho, a Arca da Aliança revelada em Jerusalém, a Arca de Noé petrificada na Turquia, a rocha que Moisés feriu em Meribá e outras. Esses achados seriam fantásticos se fossem verdadeiros. Mas não são. São verdadeiros mitos da Bíblia, mas não propagados pela Bíblia, como já dissemos, e sim por aqueles que dizem acreditar nela. Nesse programa de hoje, vamos então mostrar alguns desses falsos achados na tentativa de apresentar que, se a Bíblia é, como acreditamos, a palavra de Deus e um verdadeiro testemunho da história, nós não precisamos recorrer a notícias sensacionalistas para defender a sua veracidade. Basta ficar com o que temos de correto, sério e defensável. Não fabriquemos evidências que não existem. A verdade não se tornará mais verdadeira pelo exagero com que a defendemos. Pelo contrário, tal tipo de defesa pode criar um empecilho para que muitos se voltem para ela. E mais, esperamos que com essa apresentação, você que acredita na Bíblia, ajude a desmentir esses boatos com a mesma energia que procuraria desmentir os ataques à palavra de Deus. E para aqueles que não acreditam na Bíblia, fica o recado de que não precisamos de fantasias para defender a Deus. Temos razões suficientes para fazê-lo sem a necessidade de recorrer a mitos. Ainda que alguns, é claro, inadvertidamente façam isto mesmo dentro de algumas igrejas cristãs. No final, daremos algumas dicas de como diferenciar uma verdadeira evidência a favor da Bíblia de uma boataria internética. Mas antes, vamos conhecer alguns dos mais famosos mitos divulgados pela internet. E que tal começarmos pela suposta conversão de Charles Darwin, o pai do evolucionismo? O relato da suposta conversão de Darwin foi escrito no livro Vozes no Limiar da Eternidade, escrito pelo religioso John Mayers para provar a imortalidade da alma. O livro baseia-se no depoimento de uma outra religiosa mística chamada Elizabeth Reid. Ela é mais conhecida com o título de Lady Hope. Hope afirma que visitou Darwin nesta casa conhecida como Down House, onde ele estaria vivendo seus últimos dias de vida em 1882.
Seu depoimento prossegue dizendo que Darwin não apenas rejeitou formalmente a teoria da evolução, como converteu-se a Cristo. O Dr. James Moore, um dos maiores biógrafos de Charles Darwin, fez uma detida pesquisa acerca deste assunto em coautoria com outro autor, Edward Caldwell. Ambos chegaram até a admitir a possibilidade de que a mística Lady Hope houvesse mesmo visitado o cientista a pedido ou com a aprovação de sua esposa Emma, que por sinal era crente em Deus e nas Escrituras. Isso teria ocorrido em qualquer data entre 28 de setembro e 2 de outubro de 1881, quando Francis e Henrietta, os filhos de Darwin, estavam ausentes da fazenda. Mas os fatos negam qualquer outro elemento adicional que comprove a dita conversão do naturalista. Segundo a pesquisa, a própria esposa de Darwin, Emma, estaria presente e, como era cristã devota, seria a primeira a vibrar com uma possível conversão do marido, ainda que fosse na hora da morte. O silêncio da esposa de Darwin é outro e forte indício de que tal conversão provavelmente nunca aconteceu. O Dr. Moore encontrou ainda evidências biográficas de que Darwin realmente não apreciava que ateus usassem as suas ideias para negar a existência de Deus. Talvez isso fosse por respeito à fé de sua esposa ou por outra razão. Por exemplo, Darwin se dizia agnóstico em relação à existência de um Criador. Embora a morte prematura de uma filha parece ter, de algum momento, selado a devoção de Darwin em relação a Deus. Mas este é assunto para um outro programa. Seria errado classificar Darwin como ateu. Talvez o mais correto seria chamá-lo de agnóstico. Seja como for, para ele, o Criador, afinal de contas, Darwin não abandonava a possibilidade de um Criador, teria trazido a criação através da evolução. Ou seja, se existe um Deus, dizia Darwin, ele usou a evolução para trazer a vida à existência. Henrietta, a sua filha, o descreveu numa biografia póstuma como um humanista e anglicano. Bem, seja como for, Darwin, embora não fosse cristão devoto, definitivamente não apreciava ser identificado como ateu. Aliás, ele mesmo fez, em vida, arranjos para ser sepultado no cemitério da igreja de Down, embora no final o seu corpo acabou sendo levado para a abadia de Westminster, onde permanece até hoje. Mas veja, quanto a uma retratação pessoal ou uma conversão mediante um estudo mais aplicado das Escrituras, não temos, em definitivo, nada que sustente essas alegações. Agora, vamos falar um pouquinho sobre outro falso argumento que tem inundado as telas de computador: o suposto achado da Arca de Noé. Alguns religiosos estão, na verdade, tentando procurar com cientificidade e entusiasmo a arca, mas admitem que não a encontraram. Outros afirmam categoricamente que a encontraram, como, por exemplo, um grupo de pesquisadores chineses da região de Hong Kong. O curioso é que, segundo um levantamento incompleto do site noahsarksearch.com, existem hoje mais de 40 alegadas descobertas da Arca de Noé, e todas em pontos diferentes do globo, a maioria, é claro, na atual Cordilheira do Ararat. Só esse dado já coloca em dúvida a maioria dos achados, pois, a menos que a arca esteja em movimento ou encontre-se partida em vários pedaços, a confirmação de uma dessas alegações torna todas as demais mentirosas. E o que é mais interessante, cada um defende o seu achado como real e oferece curiosas provas que vão desde o testemunho oral até restos de madeira petrificada e supostas fotos de avião e satélite que seriam os restos do barco sob as geleiras da Turquia. O fato é que nenhuma dessas alegações se mostrou comprovada para além de qualquer questionamento. E muitas delas, além de contraditórias, já foram desmentidas, embora e-mails e mensagens desatualizadas continuem a todo vapor sendo enviadas pelo correio eletrônico. No caso dos chineses que relacionamos no começo, o Dr. Randall Price, um arqueólogo sério com formação em Israel e que no começo havia ficado entusiasmado com as pesquisas do grupo, resignou a sua posição no projeto e afirmou numa entrevista à Fox News que passou a nutrir fortes suspeitas de que tudo não passaria de uma farsa. Em primeiro lugar, afirmou ele, um monte de coisas suspeitas envolvendo a arca tem acontecido naquela região do globo. Ademais, a exploração comercial e turística, envolvendo guias curdos,
aumenta a suspeita de que algo estaria errado em relação a este suposto achado da arca. Hoje, o Dr. Price prefere esperar para ver antes de acreditar que realmente estamos diante de um achado real e não de alarmes falsos. Veja também este exemplo. Esta foto foi tirada de um avião que sobrevoava outra área da região diferente do local apontado pelos chineses no Ararat. Por muitos anos, essa foto foi mostrada como uma forte evidência de que ali, sob o gelo, estariam os restos da Arca de Noé. Esta outra foto, segundo alguns, tirada por um satélite espião, parece ainda mais convincente. Veja o formato navicular do objeto. Ora, o problema com essas duas fotografias e outras formações semelhantes é que todas elas foram encontradas em pontos diferentes do Ararat e muitas formações como esta foram fotografadas. E se aquela formação é a arca, por que as outras formações também não seriam? Veja, até hoje, nada, absolutamente nada de concreto foi apresentado provando que qualquer daquelas formações rochosas ou sombras sob o gelo fosse mesmo um barco construído por mãos humanas e não apenas uma formação glacial ou rochosa. Nem mesmo os últimos relatos obtidos com o uso de satélites pode dizer com absoluta precisão do que se trata. Na dúvida, é melhor não fazer afirmações categóricas que demandem uma retratação posterior. Apenas para esclarecer, é claro que acreditamos que houve um dilúvio universal, assim como a Bíblia apresenta, disso não temos dúvidas. Existem fortes evidências geológicas, aliás, evidências de sobra, para afirmar um catastrofismo mundial ocorrido no passado através da água. Mas a Arca de Noé, esta até hoje não foi encontrada. Tal evidência arqueológica, se houver, isto é, se ainda existirem restos da arca desaparecidos por aí, só o futuro nos dirá. Falando em dilúvio, existem ainda outras alegações do achado de supostos gigantes pré-diluvianos. Ora, os únicos paquidermes realmente pré-diluvianos até agora encontrados são fósseis de dinossauros. Seres humanos gigantescos não foram localizados. E o que dizer então destas fotografias? Elas estão à solta em várias páginas da internet e a resposta seria apenas uma. São todas falsas, sem exceção. Esse tipo de fraude vem de longe. Veja esse suposto gigante antediluviano petrificado e descoberto em 1869 em Nova York. Ele media cerca de 3 metros de altura com um pé de 53 centímetros. Mas, na verdade, ele foi esculpido e enterrado por 1 ou 2 anos antes de sua descoberta. Quem o esculpiu foi este homem, Edwin Burkhardt, a mando de um fabricante de cigarros chamado George Hill, que aparece de cartola e, sobretudo, neste canto esquerdo da fotografia. Muitos vinham de todas as partes visitar o fóssil, mesmo com a multidão de especialistas dizendo que o mesmo era falso. Cobrava-se 50 centavos de dólar por pessoa. O engano foi tal que até uma cerimônia oficial de ressepultamento foi feita para o gigante, contando inclusive com a presença do prefeito da cidade. Barnum, um dono de circo especialista em fraudes, quis comprar o gigante por $30 mil, mas como não conseguiu fazer negócio, ele mesmo mandou fazer uma cópia, alegando que o seu gigante era o verdadeiro e o outro falso. O primeiro caso de falsificação de uma fraude. É bom que se esclareça. Ainda que tenhamos na Bíblia, em Gênesis capítulo 6, verso 4, a descrição de que havia gigantes na terra antes do dilúvio, de modo algum a Bíblia está se referindo a gigantes com 15 ou 20 metros de altura. Embora a população pré-diluviana devesse, é claro, ser de maior estatura do que os atuais, isto não significa que eles fossem de 20 metros. Apenas que eram mais altos e tinham uma inteligência superior à nossa. Existem boas razões linguísticas para acreditar que a palavra hebraica Nefilim, que nossas Bíblias traduzem por gigantes, viria da raiz nafal, que significaria terroristas, homens violentos, e não gigantes do tamanho de um prédio. O estudo de línguas originais da Bíblia ajuda muito no entendimento do seu conteúdo, e as pessoas deveriam prestar atenção nos resultados desta pesquisa. Já que falamos do dilúvio, de gigantes, de paquidermes, que tal uma outra lenda urbana muito mencionada por aí?
é a de que fósseis humanos teriam sido encontrados junto a fósseis de animais pré-diluvianos, provando assim que homens e dinossauros conviveram juntos. Isto também não procede. Em Glen Rose, no Texas, no leito do rio Paluxy, podemos ver as supostas pegadas humanas juntamente com pegadas de dinossauros gravadas em rochas. A formação rochosa é do Cretáceo, e isso, em tese, provaria que seres humanos conviveram com esses paquidermes. Em 1970, foi entrevistado Charles Moss, que aparece de chapéu ao centro. Ele, juntamente com seu sócio chamado James Riles, cortavam a pedra e vendiam como pegadas. Esta venda acontecia desde 1930. Vejam uma cena onde ambos aparecem cortando as pegadas. Algumas das pedras cortadas estão até hoje expostas no Museu de Criacionismo, um museu amador. Veja o nítido contorno da pegada humana juntamente com a possível pata de um Tiranossauro Rex. Moss declarou que as pegadas humanas eram produzidas em sua maior parte por um pé descalço, mas às vezes também aparentavam ser um pé calçado. Os rastros variavam de meio metro a 2 metros. Havia também rastros humanos cruzando rastros de dinossauros e pegadas de dinossauro que destruiriam a sequência das pegadas humanas. A escavação destas pegadas indicou uma camada inferior comprimida, como seria de se esperar. Mas o que se sabe hoje, com certeza, é que pelo menos algumas das pegadas de dinossauros parecem ser verdadeiras, mas as pegadas humanas foram desonestamente talhadas na pedra. Infelizmente, não teremos tempo para mostrar outras lendas urbanas criadas em nome de Deus. Mas se o fizéssemos, teríamos muitos outros casos, como por exemplo, os falsos relatos do achado da Arca da Aliança, as tais rodas do carro de Faraó supostamente encontradas no fundo do Mar Morto. Tudo isto não passa de invencionice. Houve um pregador certa vez que afirmou categoricamente do púlpito de uma igreja que os homens tinham uma costela a menos, o que provaria que a mulher, originalmente, conforme o relato do Gênesis, foi criada de uma costela de Adão. Ora, isto não é verdade. Tanto os homens quanto as mulheres têm 12 costelas, 12 de cada lado. Ademais, de acordo com o livro de anatomia clínica orientada pelos doutores Keith Moore e Arthur Daley, a costela tem uma capacidade regenerativa. Se a membrana externa, periósteum, for deixada intacta, a costela se recompõe. Portanto, nada indica que Adão tivesse realmente ficado sem costela após a criação de Eva. Mas isso também seria uma especulação completamente sem sentido. Todo pesquisador, especialmente aquele que lida com temas religiosos, tem de ter cuidado redobrado antes de fazer determinadas afirmações, principalmente em público ou através da internet. Aqui vão algumas dicas para ajudar você a diferenciar um fato de um boato. Primeiro, cheque a fonte da pesquisa. Se alguém afirma ou publica num site, por exemplo, que a NASA encontrou um dia de 24 horas perdido no curso das estrelas, evidenciando o longo dia de Josué 10 e o retrocesso da sombra do relógio de Acás, em 2 Reis, capítulo 20, verifique se há de fato algum artigo científico ou alguma nota num site oficial da NASA confirmando aquilo. E cuidado, neste caso específico do dia faltante, muitos sites chegaram a citar, evidentemente sem fontes primárias, nomes de supostos engenheiros e cientistas, como um certo Dr. Harold Hill, do laboratório de Greenbelt, que teria feito a descoberta. O fato é que a NASA não somente disse desconhecer tal experimento, como negou que qualquer pesquisador de Greenbelt estivesse envolvido alguma vez num projeto como esse. Tudo não passou de uma informação distorcida e de uma desonestidade através da internet. Outra dica: cheque a área de formação daquele que fez a afirmação. Ele é um pesquisador formado na área ou um dentista falando de arqueologia? É claro que existem conhecimentos gerais que não demandam especialização. Ninguém, é claro, precisa ser PhD em física para afirmar que Newton descobriu a lei da gravidade. Mas para afirmar que a lei da termodinâmica age deste modo e não daquele outro, você precisa ser da área ou citar pessoas que são da área. Esta é uma dica importante para os dois lados, os que creem na Bíblia e os que não creem,
porque muitas vezes documentários de televisão, especialmente aqueles documentários antirreligiosos, apresentam apenas especialistas ateus ou descrentes fazendo afirmações sobre as suas áreas de atuação e dando a entender que todos os formados naquela área pensam exatamente daquele mesmo modo, deixando a impressão de que apenas leigos acreditam na harmonia entre ciência e religião. Não é bem assim. Por isso, nesse programa, apresentamos o lado especializado da fé para contrabalancear com outros documentários que apresentam apenas o lado da descrença. E um detalhe muito importante. Tome bastante cuidado com aquelas revistas de banca de jornal que se dizem científicas, mas definitivamente não são. Não se tratam de revistas indexadas, isto é, elas não fazem parte do índex de periódicos especializados que as universidades aceitariam como fonte para uma tese ou como meio de divulgação oficial de uma pesquisa científica. O mesmo vale para muitos documentários da TV. É que essas publicações geralmente são feitas por jornalistas. Não estou dizendo que eles mintam, não se trata disso. Mas a ênfase que alguns jornalistas dão numa matéria é muito forte apenas para torná-la sensacionalista o bastante a ponto de ser vendida. Eles fazem com que uma hipótese se torne uma certeza absoluta, ou que a conclusão de um especialista se torne a voz oficial de toda aquela área de conhecimento. É claro que nem todos os jornalistas agem assim, mas infelizmente algumas matérias se valem do sensacionalismo. Deixe-me dar um exemplo. Recentemente eu vi pessoas vegetarianas querendo de todas as formas abolir a soja de seu cardápio apenas por causa de um artigo publicado numa revista dessas de banca de jornal. Este artigo alertava contra uma série de malefícios provocados pela soja. Até que recentemente vi um outro artigo esclarecedor de 2 especialistas dizendo que aquilo foi um alarme e que nenhuma pesquisa sobre a soja apresentou, até a data da publicação, resultados conclusivos contra aquele alimento como fonte de proteína. Bem, vamos voltar à nossa lista. Em terceiro lugar, tenha a certeza do que a Bíblia realmente diz. Muitas distorções são criadas não pelo que a Bíblia disse, mas pelo que ela não disse. Em nenhum canto das Escrituras, por exemplo, está dito que Adão passou a ter uma costela a menos do que a mulher. Isso é dedução gratuita e especulativa, para não dizer irreal. Um livro polêmico lançado recentemente nos Estados Unidos e também no Brasil foi escrito pelo jornalista André Kim. O título não poderia ser mais provocante. O culto do amador. Como a internet tem matado a nossa cultura e assassinado a nossa economia. Alguns o acharam o livro do ano, outros o abominaram. Eu deixo a cada um a sua própria opinião acerca da obra, mas eu gostaria de lançar mão dela para concordar com pelo menos uma coisa que o autor colocou. Estamos de fato entrando numa era em que especialistas em nada estão fazendo afirmações sérias e errôneas, especialmente sobre assuntos religiosos, e os crentes deveriam estar alerta. Agora, por lógica e ética, eu não posso deixar de fazer menção ao programa Evidências que nós temos aqui. Embora procuremos pautar a nossa fidelidade de todas as informações e busquemos mais os assuntos que estariam dentro das especializações cursadas pelo apresentador, não é o nosso objetivo aqui neste programa pensar por você ou determinar aquilo no qual você deve acreditar. Apenas apresentamos, como o próprio nome diz, evidências. Cabe agora a você checar se elas são ou não verdadeiras e tomar a sua decisão a favor ou contra a palavra de Deus. Apenas um detalhe: querer ficar neutro já é uma decisão, infelizmente contrária aos ditos de Deus. E neutralidade não é uma boa coisa no dia do juízo final. Para os cristãos, vale a pena seguir o conselho que está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4, onde Paulo nos alerta quanto àqueles dentro da igreja que se ocupam de fábulas, promovendo discussões que estão mais a serviço de Satanás do que de Deus. Pedro também afirma, quase num tom de desabafo, que ele e os apóstolos não nos deram a conhecer o poder da vinda de Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, eles falaram daquilo que foram testemunhas. Isso estaria em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Aliás, voltando a citar Paulo,
Ele também fez um prognóstico antes de seu martírio que bem descreve o tempo em que vivemos e nos mostra que este problema já estava acontecendo desde os primeiros tempos do cristianismo. Veja o que Paulo escreveu. Haverá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. 2 Timóteo 4, 13, 4. Ser sóbrio em tudo, inclusive na forma de defender a verdade. Que sábio conselho de Paulo. Basta agora colocá-lo em prática e mostrar que vale a pena acreditar em Deus. Deus não é um mito, Deus não é uma fábula, Ele é real. E estamos aqui no Evidências para testemunhar isto para você. A gente se vê no próximo programa.